Bom dia, alunos do segundo ano de Sociologia, tudo bom? Mais uma vez estamos aqui reunidos para dar continuidade à nossa disciplina de Sociologia e hoje nós vamos ter um tema bastante legal. Vai falar sobre organização ou organizações e movimentos sociais. Está na apostila de vocês, aí na página 10. Então, os movimentos sociais são de grande utilidade para uma sociedade. Quando nós nos organizamos e nós se utilizamos da democracia, então nós fazemos os movimentos sociais. E sempre por um objetivo, sempre visando um objetivo e um interesse comum para a sociedade. E aí, são muitos os movimentos sociais, os tipos de movimentos sociais que nós temos. Vou citar aqui alguns tipos de movimentos sociais. Associação de bairros. Associação de bairros é um tipo de movimento social que muitas vezes as pessoas estão à procura de moradias populares. Então, essas associações elas vão em busca de terrenos, vão atrás das subprefeituras para poder ter alguns lotes para que as pessoas possam comprar pelos seus meios de trabalho, comprar não um preço muito alto, mas um preço até acessível às pessoas de baixa renda e que possam ter a sua casa própria. É um tipo de movimento, um tipo de organização chamado Associação de Bairros. Temos também as ONGs, as organizações não governamentais. Essas ONGs trabalham também com uma certa organização, como por exemplo, proteção contra os animais. Surgem ONGs que trabalham em prol da proteção dos animais, né? Dos cachorros, dos gatos e etc. Então é um tipo também de mobilidade social, de manifestação social, de organizações sociais. Temos também as igrejas têm um grande papel, um papel fundamental na sociedade. As igrejas também, muitas igrejas arrecadam cestas básicas para entregar para as pessoas de baixa renda ou que estão em uma vulnerabilidade social. Então, é entregado cestas básicas a essas pessoas, muitas vezes até medicamentos, né, para essas pessoas. Então, a igreja tem um papel fundamental na nossa sociedade. Normalmente, os movimentos sociais visam também algum conflito social, conflito no Estado. Por exemplo, os movimentos sociais se reúnem quando o governador ou o prefeito ele cria barreiras para não fazer determinadas coisas em favor da sociedade. Então se cria alguns protestos, algumas passeatas e muitos movimentos sociais vão nessa linha, né? Uma mobilidade social para reivindicar algum benefício para a sociedade. Dar um exemplo para vocês assim, quando o governo ele bloqueia as verbas que vão para as universidades para pesquisas. Então muitos estudantes ali não conseguem fazer as suas pesquisas, o seu mestrado, o seu doutorado porque não tem as verbas, que é direcionada pelo governo, mas o governo bloqueou. Então se faz alguns movimentos sociais em protesto e geralmente eles vão para a Paulista, na Avenida Paulista, fazer esses protestos. Movimentos sociais surgem como protestos, né, como passeatas, e muitos deles são organizadíssimos até. Temos aí os movimentos, chamado movimento LGBT, temos os movimentos contra o racismo, os movimentos contra o feminicídio, movimentos contra a xenofobia e etc. Então são movimentos organizados que fazem protesto para defender uma causa social, ok? Na página 12 de vocês da apostila, aí vai falar ali sobre alguns principais movimentos populares que ocorreu no Brasil. Então aí vocês lembram, né? Tem um movimento muito famoso que é o Quilombo dos Palmares. Quilombo dos Palmares tem uma personagem Zumbi dos Palmares que ele liderou mais de 1.000 escravos contra o Estado na época. Então ele fez toda uma defesa contra a escravidão naquela época, né? Isso foi no século XVII. Então se tornou um marco histórico até dentro do nosso pensamento social, né? A luta de Zumbi dos Palmares pela a libertação dos escravos e contra a escravidão naquela época. Isso ocorreu em 1789.
Temos a Inconfidência Mineira também. Confidência Mineira surge em Minas, vocês vão lembrar de Tiradentes, né? Onde a população também exigia a libertação de Minas Gerais do domínio português. Então aí surge a Inconfidência Mineira, os Inconfidentes Mineiros. Temos aí também outro movimento importante, foi a Guerra dos Farrapos, que estabeleceram a República Rio-Grandense. Lá no Rio Grande do Sul, a Guerra dos Farrapos estabeleceu uma república, um novo modo de administração pública no sul do país. Temos aí também a guerra, outro movimento importante, a Guerra de Canudos, que aconteceu na Bahia, né, contra aí os latifundiários, os grandes fazendeiros da época. Então a Guerra de Canudos foi contra esse sistema opressor daquela época. Temos também as lutas operárias, né, as lutas operárias de greve. Se fazem muitas greves porque existe uma organização, uma mobilidade social, e isso também são movimentos sociais. As greves, né, é feita amparado pela lei. A Constituição Federal dá o direito de qualquer instituição, de qualquer empresa, de qualquer categoria fazer as suas greves. As lutas contra o desemprego, também é uma mobilidade social que se faz, a luta contra o desemprego, contra a inflação, contra a indústria armamentista também. Quando nós queremos lutar contra um sistema, protestar, fazer passeatas, nós nos organizamos, né? E aí esse organismo social se dá um nome de movimentos sociais. Então esses movimentos sociais estão à procura, têm algum objetivo para poder protestar e para poder conseguir aquilo que se almeja. Então é muito importante nós nos organizarmos dentro do nosso bairro, dentro da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, para reivindicar as melhorias para a sociedade. Isso é uma atitude nobre, e aí nós temos aí liberdade de expressão, nós temos aí liberdade de ir e vir, nós temos aí temos que ser politizados aí também para ter uma organização social para fazer esses movimentos na defesa também da nossa democracia, ok? Então quero aqui encerrar aqui com vocês. Hoje nós falamos especificamente sobre as organizações dos movimentos sociais, que temos muitos no Brasil, temos em São Paulo, temos no nosso município. Basta nós nos organizarmos e reivindicarmos aquilo que nós queremos das autoridades, do governo, do prefeito. Isso é democrático, isso é de muita valia, e nós podemos conseguir muitas coisas através dos movimentos sociais. Ok, pessoal? Muito obrigado pela atenção de todos vocês e até a próxima.